Eu preparei para 45. Preparei para 45, ele vai fazer em 30, mas vamos lá. Bom, isso aí, quem sou eu? Quem sou eu está no Instagram, beleza? O que que me traz até aqui? Eu já fali 4 vezes, hoje eu tenho um estúdio, eu já tive uma academia com 1.200 clientes e hoje eu ganho mais dinheiro trabalhando na varanda da minha casa do que com uma academia de 1.200 clientes. É isso que você precisa saber, tá? Porque uma frase sempre ficou na minha cabeça. Contra o sucesso, não tem argumento. Contra resultado, menos ainda. Então, eu vivo da educação física há 25 anos. Vivo bem. Nunca fiz outra coisa da vida. Então, eu acho que eu posso falar o que eu faço. Né? E o meu objetivo de vida é mostrar para o máximo de pessoas possíveis que a nossa profissão é grande, é rica e transforma vidas. É isso. E como é que você vai fazer isso? Com o embasamento teórico que você tem. A gente tem muito embasamento teórico. A gente entende mais de fisiologia que um médico. Só que o que acontece? A gente tem medo, a gente é tímido. Sabe aquela pessoa muito bonita, sabe? Tipo eu, assim? Mentira. Homem ou mulher muito bonito, mas que se esconde. Usa roupa muito larga, não se maqueia, não bota o cabelo bonito, sabe? A gente é essa profissão. A gente não bota uma roupa bonita. Não estou falando no sentido literal, não. Eu estou dizendo que a gente tem que se empoderar do poder de transformação que a gente tem. E aí, falar em transformação, essa transformação que eu vivi de um grande negócio para viver o meu sonho de transformar a vida ali, daquela pessoa, um por um, eu comecei a entender e comecei a estudar certas coisas que são cinzentas na nossa profissão. A gente fala muito de treino de força, a gente fala muito de treino aeróbio, mas a gente não fala para que serve. Para que serve? Para que a dona Joana, de 52 anos, que vai na academia 3 vezes na semana, treina? Faz agachamento? Para ficar com a bunda dura? Ou será que é para ela aguentar 3 sacolas de compra do mercado até em casa? Por que o seu Joaquim, de 70 anos, está lá na academia fazendo o supininho dele com 2 plaquinhas só? E aí vem um professor desavisado e fala assim, bota mais carga! E aí o cara sai da academia. Porque a gente não entende a funcionalidade do treino. E aí eu comecei a aprofundar isso. E entendi e não descobri, porque todas as descobertas já foram feitas. A gente só precisa fazer as perguntas certas. A gente vive num momento que os gregos, há 2000 anos, falavam do oráculo de Delfos. A gente tem o oráculo de Googles, o oráculo de ChatGPTlicos. Todo o conhecimento do mundo está disponível na sua palma da mão. Ponto final, vai buscar. Ponto final. Tudo que todo mundo falou aqui está no ChatGPT e do Google. Todos os doutorados estão no ChatGPT e do Google. Vai buscar. A minha provocação para você é, vai buscar o conhecimento. E aí eu fui entender que o treino, ele não pode se resumir a treino de força e treino aeróbio. Ele tem que ter uma funcionalidade. E aí, eu e um professor, amigo meu, professor Kleber de Souza, a gente desenvolveu um método simples, baseado em 3 pilares. Mobilidade e mobilização, que são coisas diferentes, eu vou falar, e manipulação. A gente tem que ter autoridade de tocar no nosso cliente. Mas a gente precisa saber o que a gente está fazendo e o porquê a gente está tocando. Além disso, ele é adaptável e aplicável em qualquer situação, não tem contraindicação. Você pode usar com qualquer ser humano vivo, ou morto até. E não tem contraindicação nenhuma, gestante, hipertenso, enfim, todo mundo. Beleza. O que é isso? Segundo este que vos fala, por que eu me coloquei aí? Porque eu escrevi um artigo falando sobre o método MOB. Então, virei referência bibliográfica, perco a humildade e me coloco de referência.
Vocês vão ter duas grandes referências científicas aqui. Eu e uma maior ainda que vocês vão ver já já. O que eu coloco ali? Qual é o objetivo principal? Melhorar o arco de movimento. Para quê? Porque quanto maior, princípio da alavanca de Arquimedes, quanto maior o arco de movimento, menor a força aplicada. Falei grego, maçaneta da porta. A maçaneta da porta fica no ponto mais distante. Por quê? O arco de movimento é maior. Se a maçaneta da porta ficasse bem onde é a dobradiça, você ia ter que fazer muita força para abrir ou para fechar. Princípio da alavanca de Arquimedes. O que eu faço? Realinhamento das cadeias musculares. Como? Utilizando métodos e exercícios de competência do profissional de educação física. Eu deixei isso muito claro. Por quê? E aí, galera, a gente tem que brigar, tá? Porque a gente vai entrar em algumas áreas que talvez a fisioterapia fale assim, opa, isso é meu. Não, não é. É de competência do profissional de educação física. Por quê? Porque a fisioterapia é uma terapia e toda terapia ela tem início, meio e fim. Se apodera da tua profissão. A nossa profissão é a única que não tem início, aliás, só tem início, não tem meio e fim. É desde que nasce até que morre. A medicina é quando está doente. A fisioterapia é o meio do caminho. E a educação física é para sempre. Se apodera disso. Vamos embora. O que, por quê, como e o que eu faço? Eu proporciono uma melhor percepção de qualidade de vida para o praticante. Como é que você aplica isso no seu dia a dia? E aqui estão as cadeias musculares. Essas cadeias musculares, elas são, nos nossos músculos, eles são entremeados um ao outro. Lembra que na faculdade você aprendeu origem e inserção, anatomia era brabo, né? 30 segundos para falar origem e inserção do abdômen. Aí tu fala, meu Deus, né? Então, serve para isso. Então, qual é o objetivo principal que a gente vai usar na nossa metodologia? Primeira coisa que eu vou fazer, entender que o treino é multivalente. A gente tem valências físicas. Quais? Condicionais e coordenativas. As valências condicionais são as que a gente treina. Resistência, força e flexibilidade. E aí parece que todo o fitness se resume a isso. Aí se resume mais ainda a força. Quem assistiu meu workshop, a gente começou o bate-papo falando sobre isso. O treino aeróbio é 20 minutos de esteira. O que é 20 minutos de esteira? Que intensidade, com quanto tempo, que duração, qual a faixa de frequência cardíaca, enfim, tem um universo que a gente... E eu estou falando do treino aeróbio. Se for entrar aqui, então, é mais outro universo. Então, além das condicionais, a gente tem a coordenativa. E é aí que entra o treino de mobilidade. Por quê? Porque ele vai aliar a coordenação motora, a agilidade e o equilíbrio no treino para que o cliente tenha uma percepção melhor da qualidade de vida. Ou seja, ele vai usar o que você está dando para o treino, está dando no treino, na vida dele, para a vida dele no dia a dia. Vocês já viram, isso já deve ter acontecido com vocês que trabalham nas academias dia a dia. Cara, aquele cara muito forte, grande, que aí você precisa dele para fazer força. Sei lá, pegar um saco de cimento, o cara não consegue. Já viu isso? Um cara que é muito grande, muito forte, mas ele não tem o quê? Aplicabilidade daquela força. Por quê? Porque ele não treinou o arco de movimento. Ele não treinou o arco de movimento. E o nosso corpo, ele só aprende aquilo que ele é treinado. Treinou para fazer esse movimento, ele vai ser bom nisso aqui. Mudou o movimento, ampliou o arco, já era. Então, treinar a mobilidade é para que você ofereça para o seu cliente uma vida mais longa, em todos os sentidos. Madame Mézières, que ela fundamentou o treino de mobilidade, ela era uma bailarina francesa.
E ela, não vou dizer que ela desenhou as cadeias musculares, que tudo já estava pronto, né? Ela entendeu para que serviam as cadeias musculares. Pronto, a gente pode falar assim. E o que ela fala? É um conjunto de músculos pluriarticulares, ou seja, você tem que começar a abrir a sua mente para treinar diversas articulações, de mesmo sentido e direção, que se comportam como se fossem um. E aí, você está vendo ali destacada? A cadeia muscular anterior. A gente tem duas cadeias musculares anteriores, uma superficial e uma profunda. Essas cadeias, elas estão entremeadas. E eu vou trazer já já alguns dados que vocês vão falar assim, ué, dá para ser assim? Porque a gente não olha para a cadeia muscular. A gente geralmente, quase todas as profissões de saúde, medicina então nem se fala, a gente foca só no problema e não olha o contexto. Quando eu trago essa visão que o meu corpo, né, os meus músculos, eles estão conectados, entremeados, em um único sentido e direção, com um objetivo comum, eu vou conseguir adaptar o treino de acordo com a realidade de cada pessoa. Então, eu vou citar um exemplo aqui. Eu tive um cliente que foi meu cliente de personal durante 2002 a 2014, 12 anos. 2001, 13 anos. Ele foi ininterruptamente meu cliente de personal durante 13 anos. Chegou uma época que ele dirigia quase 50 quilômetros para treinar comigo. Esse cliente, ele não tinha um peitoral. Ele nasceu com uma má formação congênita e ele não tinha um peitoral. Ele tinha mais de 50 anos quando ele começou a treinar comigo. O fato de não ter um peitoral trazia um visual, linguagem corporal, eu já estudava isso e nem sabia. Uma linguagem corporal de derrota, para esconder a má formação. Imagina, você não tem um peito, um lado é maior que o outro. Enfim, e ele começou a treinar, eu comecei a aplicar, ainda que empiricamente, porque eu só fui estudar isso de verdade a partir de 2017, eu fui aplicar metodologias de treino cruzadas que incentivaram esse cara a fazer escalada. Ele começou a fazer escalada sem um peitoral. E aí, se você entender a biomecânica da escalada, você vai perceber o quanto o peitoral é importante. O que esse cara era? Engenheiro diretor da Petrobras, responsável pela compra das brocas de perfuração do pré-sal. Se eu tivesse dinheiro na época que eu dava treino para ele, ele falou assim, só um parênteses, ele falou assim, Felipe, a gente descobriu um negócio chamado pré-sal. Compração da Petrobras, você tem dinheiro? Eu não tinha, eu tinha um Chevette 81, recém-formado. Podia, né, estar aqui falando, olha, ando de helicóptero, vem aqui de helicóptero, enfim. Fecha o parêntese. E aí, lembra uma plataforma que uma afundou e na outra semana a outra adernou? E tipo, é uma plataforma de petróleo. A gente precisa de alguém para descer lá que saiba mexer. Qual era a única pessoa habilitada? Ele, sem um peitoral. Desceu de rapel, consertou a plataforma e desadernou a plataforma. Olha a moral que esse cara ficou na Petrobras. Sabe o que ele falou quando ele voltou? Falou assim, Felipe, você salvou um patrimônio de 400 milhões de reais. Eu falei, eu? Não, você. A tua capacidade. Isso aí estava dentro de você o tempo inteiro. Eu só virei a chave. É isso que a gente tem que fazer. Dar funcionalidade para a pessoa. Para de pensar só na biomecânica e na fisiologia sem aplicação. Aplica o conhecimento. Vamos mais. Vamos falar da parte posterior. É sempre o mais prejudicado. O Fábio falou aqui, a tensão fica no trapézio. Por quê? Por quê? Já se perguntou por quê? Vou te responder. A gente é mamífero bípede. Beleza? A gente é mamífero. A gente esquece que a gente é bicho, gente. A gente só é mais evoluído um pouquinho.
Mas a gente é bicho. A gente é mamífero. Gato. Quem tem gato em casa? Meixo não vale. Quem tem gato? Como é que o gato faz quando está nervoso? Igual. Pois é, os mamíferos tensionam as suas cadeias posteriores para lutar. Dá um susto no cachorro. Dá um susto no macaco. Lutar. Quando a gente tensiona, o nosso cérebro reptiliano, mecanismo de luta ou fuga. Tenso. Então, sempre é o mais prejudicado, porque a gente vive num mundo de tensão o tempo inteiro. Quando eu for olhar para essa cadeia posterior, o teu aluno vai falar assim, professor, estou com dor de cabeça hoje, acho que é pressão alta. Não é. Ficou sentado o dia inteiro. Trabalha no computador. E aí, a postura cifótica aqui, ó, o tempo inteiro. Só que aqui já está tudo estragado. Lombar tensionada. Aí o que você faz? Um treinozinho de posterior, de coxa. O que vai fazer? Tensionar, o cara vai sair dali, porra, passou a minha dor de cabeça. Tu treinou posterior com o cara. Olha como é que uma coisa está conectada à outra. Aqui, ó. Sou eu que estou falando, não. Então é entender esse mecanismo. Quando você observar a postura da pessoa, observa sempre o mecanismo da estrutura muscular, da cadeia muscular. E aí, a gente falou, o Fábio falou de energia, né? E eu gosto muito dessa área de estudo dele, muito. E a gente gasta muita energia mentindo, sendo dominante, tentando fazer outras coisas, inclusive com movimento disfuncional. Quer ver? Você deve ter alguém, um conhecido, de repente até um parente seu, uma vozinha sua, ou um vizinho que ficou velhinho e ficou assim, ó. Já viu? O velho na rua assim? Que anda assim? Manda esse velho sentar e levantar. 2 horas para sentar. Véia da prata, lembra da véia surda da prata? Ai, sentei. Então, por quê? Porque o movimento disfuncional, ele gasta muita energia. O que você vai fazer com esse cara? Vai acertar o movimento dele para ele gastar menos energia, gastar mais energia com outras coisas. Olha aí, nossa grande referência científica de hoje, compadre Washington. Ele descobriu mais do que Madame Messier o que é a cadeia muscular. Por quê? Na referência bibliográfica El Chan, 1995, ele disse: pau que nasce torto, nunca se endireita. Menina que requebra, pega na cabeça. Acabou. Grava isso que você vai entender de mobilidade pro resto da vida. Por quê? A gente é bicho, a gente é da natureza. Pensa no pau que nasce torto. Como é que tu endireita lá? Plantou uma árvore bonitinha na tua casa. Aí o que ele fez? Se entortou. Geralmente em direção ao sol. Aí tu vai lá, bota um cabo de vassoura, amarra. Aí aqui embaixo fica certinho. Aí o que acontece aqui em cima? Aí tu vai botando até ganhar o tronco e aí ela fica reta. O corpo é a mesma coisa, filhão. Se eu tô errado aqui, vai subindo até a cabeça. Isso se chama movimento compensatório ou descompensatório. E você, como profissional de saúde, vai promover para o seu cliente o treinamento compensatório ou descompensatório. Como? Começa pela base. Pé. Analisa o pé, a pisada. Eu, em 1992, aos 13 anos de idade, a primeira vez que eu entrei na academia, eu fiz a avaliação, o professor Sérgio, foi uma das grandes influências para eu fazer educação física.
Ele falou assim, Felipe, venha no dia da avaliação com o seu tênis mais velho. Eu só fui entender o que ele queria décadas depois. Por quê? Porque se eu tenho uma pisada prono supino, o tênis vai desgastar mais para um lado que para o outro. Cara, olha a estratégia aí. Em vez de você tem o pé prono, você tem o pé supino, porque... Traz o tênis mais velho aqui. Já olhei, já sei, tá bom? Obrigado, o conhecimento é meu. Você não precisa ficar sabendo. Isso é um defeito nosso. A gente gosta de falar que o aluno está obeso, com 38% de gordura. Você não fala. Assusta as pessoas. Guarda o conhecimento para você e usa. Então, olha lá. Prono supino. O que isso vai ocorrer? Olha que lindo! Madame Messier e compadre Washington já nos falavam que se eu tenho a estrutura desalinhada, isso vai me gerar um ser desalinhado. O pé supino, geralmente o cara é cifótico. O pé prono, geralmente o cara é lordótico. Simple like that. Simples assim. Viu lombar, hiperlordose lombar. Aí você vai, exercício de abdômen, quadril, glúteo, vamos lá, trabalhar o core e tal, e nada resolve, tome de dor na coluna, e nada, e a pessoa falando que está doendo, tu vambora, agacha que cresce. Era só fazer um alongamento na flexão de plantar, panturrilha, trabalhar um pouquinho o quadríceps. Ajeita embaixo que conserta em cima. Bota isso na cabeça. Ajeita embaixo que conserta em cima. Vamos embora. Segue. Segue que o Renê me deu meia hora, hein, Renê? Ó, 22 minutos, hein? Se eu terminar em 30, eu vou cobrar isso lá no bar, hein? Vou cobrar lá no bar. Vamos lá. Cadê? Tá aqui? Tá. Vou começar daqui de baixo. Olha esse dado. Olha isso, 70% dos desníveis do corpo são iniciados e potencializados no quadril. 70%. Se a pessoa está com dor na coluna, não é na coluna, é no quadril. 70%. Parte do pressuposto, quando você passar a receber seus clientes agora, o cara que chegou reclamando na lombar, olha o quadril. O problema está ali. Felipe, como é que você despertou para isso? Em 2013, eu era dono da academia, né, grandona, achei que ia ficar rico, só que o corpo cobra, né? Eu pesava 140 quilos nessa época. E aí, não treinava, vou ficar milionário, não treinava. Um belo dia, eu levantei no escritório e travei. Fiquei igual o velho. E fui descobrir a quiropraxia. E aí fui lá, Doutor Coluna, procura no Instagram aí, Rodrigo, meu grande amigo, hoje em dia. E lá, o cara é um monstro de cadeia muscular. Óbvio que todo lugar, todo profissional de saúde que eu vou como profissional de saúde, tá? Faça isso, você vai no posto, se apresente como profissional de saúde e converse com o médico de igual para igual. Eu sempre faço isso. Desde quando? Desde sempre. Por quê? Empoderamento. Se empodera. Tá? Sempre faço isso. Então eu me apresentei, a gente começou a trocar muita ideia. E aí ele falou, Felipe, você não tem nada na coluna. Faz um parênteses. Antes eu tinha ido no ortopedista. Ele falou que eu estava com hérnia de disco e que eu precisava operar. Não pediu nenhum exame. Ele era um xamã. Porque, né? Olhou lá, hérnia de disco, sem nenhum exame. Eu falei, cara, não, peraí. Tá bom, doutor, muito obrigado, até a próxima. E aí o Rodrigo apareceu na minha vida. E eu fui entender. E ele falou assim, olha, você não tem nada na coluna. Eu falei, como não, cara? Eu tô travado. Ele falou, seu quadril tá retrovertido. Eu falei, é? Ele é. Olha aqui, a sua barriga assim, aqui a tal, papapá. Me mostrou e falou, em 6 sessões eu resolvo. Em 3, eu parei de sentir dor e não sinto dor nenhuma até hoje. 12 anos, 13 anos depois. Por quê? Porque ele realinhou minha cadeia. E aí eu botei treino em cima, fortaleci a musculatura e ficou lindo. Então,
quando você olhar para a coluna do cara, vê lá uma cifose, uma lordose, olha o quadril, está desalinhado. Olha esse exemplo aqui, deixa eu ver se é esse. Aqui, ó, o quadril desalinhado, tá vendo? Mas olha aqui, não sei se dá para enxergar, olha aqui. O ombrão aqui, ó. Aí você fala assim, bota na avaliação postural, ombros desalinhados. Mas não é o ombro, cara, é o quadril do cara, olha lá para baixo. O quadril está muito desalinhado. E aí, como é que você resolve essa bagaça aqui? Como é que você resolve essa bagaça aqui? Isso aí é 80% da população brasileira, filho. É seu tio, é sua avó, é você. Tá achando que tu é gostosona? Não, um defeitinho. Pô, eu sofri um acidente de bicicleta, fraturei 10 costelas. Minha linha alba andou pra cá. Meu quadril foi junto. Minha coluna desalinhou. Eu tenho que treinar, eu tenho que entender o que é isso. Então, é óbvio que a gente está aqui jogando um conteúdo que muitas das vezes você... Opa, peraí, o que é isso? Mas é para fagulha, sabe? Vou lá buscar, vou lá pesquisar. Como é que eu coloco isso na rotina de treino? Rapidinho. Treino multivalente. Lembra? A gente falou lá no início. Eu vou colocar isso dentro da minha rotina de treino aeróbio, dentro da minha rotina de treino de força, dentro do meu circuito, em qualquer lugar, eu vou colocar o treino de mobilidade. Movimentos amplos, movimentos que envolvam grandes cadeias musculares. E aí eu vou aumentar a eficiência do arco. Onde eu vou integrar isso? Não entregar, integrar. Lembrando sempre, eu vou mobilizar, fortalecer e alongar. Mobilização, mobilidade e manipulação. Lembra que eu falei? A mobilidade é o arco com o movimento. A mobilização é o arco de movimento com auxílio, ou um fator externo, digamos assim. E a manipulação, o nome já está dizendo, você manipula, você puxa, você empurra, tá? E aí, lembra sempre disso, mobiliza, fortalece e alonga, mobiliza, fortalece e alonga. Tá na moda. Quer ver um treino de mobilidade, tá super na moda agora, que é o treino de potência também? Extensora, a menina sai da extensora e fica pulando do lado da cadeira extensora. Já viu isso? Pois é, está na moda, o cara vê no Instagram, vamos fazer igual. Isso é um baita treino para mobilidade, só que você tem que ir lá no fundo e voltar. Até 4 horas atrás tinha um exercício de mobilidade lá no meu Instagram que eu passei no estúdio antes de vir para cá. Beleza? Cada etapa ela vai integrar uma na outra. Então, voltando, usa isso na musculação, no seu treino aeróbio e por aí vai. Resumindo, é o trânsito entre a terapia e o condicionamento. Por isso que eu falei, a gente vai usar a nossa propriedade de profissional de educação física para fazer esse trânsito. Eu posso aplicar com qualquer ser vivo, não necessariamente alguém que esteja doente. Eu vou usar as técnicas passivas e ativas, mobilização e manipulação. O que eu uso? O que você usa, Felipe? Eu uso Pilates, movimento natural, CrossFit e Yoga e por aí vai. Tá nada, no meu tem 1,5 ainda. Técnicas passivas de mobilização articular, manipulação, liberação miofascial, que está na moda também, quiropraxia. Pro personal, olha aí, ó. Faz isso. Quer dizer, não sai fazendo não. Você tem que saber fazer, tá? Mas algumas técnicas. Beleza? Galera, 29 e 25. Aqui, ó. Aqui.